Olá pessoal, mais um episódio do nosso podcast Fala Empresário no Ar, uma realização do nosso escritório Aragão Advocacia. Hoje ao meu lado, como co-apresentador também, meu amigo Paulo Rômulo. Tudo bom, Rômulo? Oi, Eduardo. Oi a todos que nos assistem aí nas nossas redes sociais. Estamos aqui de volta com mais um convidado especial. Eu acredito que vai ser um debate muito produtivo. Show! Rômulo, para apresentar, na verdade, a nossa convidada especial de hoje, né? É uma pessoa que eu conheço muito bem, pessoalmente e profissionalmente, chamada Veridiana Dutra, mais conhecida como Diana Dutra. A Diana, ela é empresária, sócia fundadora da Somativa Contabilidade, contadora de formação, laureada em 2022 com o prêmio Pai d'Égua pela Cefaz, como sendo uma das melhores contadoras do nosso estado. A Somativa, da qual ela é sócia fundadora, é uma empresa no ramo da contabilidade fundada em janeiro do ano de 2000, no município de Itapajé, aqui no nosso estado, tendo se especializado no segmento supermercadista, oferecendo não somente a contabilidade tradicional, mas a auditoria contábil. Hoje, a Somativa atua em mais de 60 cidades do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, com mais de 200 clientes, sendo a sua maioria os supermercados. Não é isso, Diana Dutra? É isso sim, Eduardo. Tudo bem? Tudo ótimo. Diana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, bater esse papo, para que as pessoas possam te conhecer melhor como pessoa, como profissional. E para a gente é uma honra te receber aqui no nosso podcast, Diana. Eu só tenho a agradecer a você, ao Paulo. Na verdade, é um desafio, né, para mim e você. Você me colocou contra a parede. Na verdade, eu sou bem tímida, você sabe disso. Mas, Então, assim, é esse desafio aí para 2024. você é tímida, mas é muito competente nos bastidores, se expressa muito bem nos bastidores e apenas vou lhe trazer para fora dos bastidores. Vai continuar sendo a mesma Diana, beleza? E para a gente Beleza. começar conhecendo um pouco melhor a Diana, para quem não conhece, eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Assim, a tua história pessoal, a tua história profissional, como é que tu foi parar na contabilidade, onde é que tu nasceu, Diana. Me fala aí um pouquinho da Diana, né, desde o seu nascimento, um pouco, até, obviamente, a formação aí profissional e essa carreira brilhante que você vem seguindo. Foi ontem, né? Nasci quase ontem. Ótimo. Nasci em Tapipoca. Na verdade, eu sou a quinta, né? São 5 filhos, né? Eu sou a caçula. Nasci em Itapipoca, mas eu morava em Uruburetama, né? Como Uruburetama não tinha hospital, né, que fizesse a cesárea, então eu fui para Itapipoca, mas eu morei até os 7 anos em Uruburetama. E aí meus irmãos, né, minhas irmãs precisavam estudar em Fortaleza, né, porque chegavam a certa idade e você tinha que estudar na capital, né? Então a gente se mudou para a capital com a minha mãe. Meu pai ficou trabalhando lá, então, meu pai trabalhava na época com gado e também tinha um sítio de banana e trabalhava com banana na época, e aí, final de semana ia lá para Fortaleza se juntar com a gente, mas a minha mãe ficou responsável para cuidar da gente lá em Fortaleza, aqui, né? E aí, com 7 anos, eu vim para Fortaleza e aí comecei a estudar. Quando foi na época do vestibular, já beirando os 18 anos, minha mãe teve que voltar, né, porque meu pai adoeceu, e aí ela tinha que dar aquela assistência, né, que o pai sempre, né, muito presente, e minha mãe tinha que estar junto com ele. Então, ela voltou para o interior e eu fiquei aqui em Fortaleza com as minhas irmãs, já casadas, né, e com as suas vidas encaminhadas. Só que eu me senti sozinha, me senti perdida, na verdade foi isso. E aí eu senti a necessidade de voltar, ficar perto deles, né? Então apesar de estar tentando vestibular, eu tentei vestibular na época para direito, eu achava que direito, né, Legal. era minha minha Vocação. profissão, minha vocação, mas eu tive que voltar, porque realmente eu não estava bem. Eu queria meus pais, Uhum. né, perto. Eu sentia falta, muita falta deles.
Aí eu voltei para Itapajé. Na época eu voltei para Itapajé e eles me deram todo esse amparo, né? Esse amparo de aconchego, de família, que eu estava precisando na época. E lá, não, na Itapajé não tinha faculdade, né? Até aqui em Fortaleza, na minha época, só tinha UFC e Unifor, né? Não tinha essa, né, essas faculdades que hoje tem aqui. Mas, assim, fiquei lá um tempo e estava um pouco perdida. E aí eu fui trabalhar com meu pai. Banana. Subi em cima do caminhão. Foi mesmo. Fui para a serra, Foi pro agro. fui pro agro. Mas fui para ser peão. Estava um pouco perdida e aí eu fui ajudá-lo. Tinha um sítiozinho em Uruburetama e aí eu fui carregar caminhão, né, de banana. Na verdade, eu mesma, na época o papai, ele vendia para Sobral e eu ia em cima do caminhão, junto com os peões, né? Então, assim, eu gostava daquela família, daquela proximidade, né? E aí, quando eu comecei a melhorar, já me familiarizando já com as pessoas de Itapajé, já conhecendo algumas amigas e amigos, conheci o Berualdo na época, né? E aí eu fui tentar vestibular em Sobral, porque na época tinha um ônibus que todo dia ia para Sobral, que era dos estudantes, né? A prefeitura bancava esse ônibus para a gente ir para Sobral. Uhum. E aí a gente saía às 5 horas da tarde e chegava meia-noite. Eita, Diana. Porque, na verdade, os caminhos não, eram horríveis, são ainda, né? E na época era pior. E o ônibus, né, não era aquele ônibus, né, novo, né? Não era o que tinha, né? Mas era seguro e aí era que era importante, né? E a gente ia todo dia e sempre nessa rotina. Aí nesse momento que você já estava Tapajé Sobral estudando, aí você já entrou Eu fiz um cursinho na época antes, né? E aí me encontrei entre as opções que tinha em Sobral na época, não tinha, era uma faculdade estadual, né? Não tinha direito Certo. na época. Aí eu procurando ali, eu não me encontrava em outra faculdade, e aí eu disse, não, eu vou fazer contabilidade. Porque sempre fui uma pessoa muito racional. Na verdade, eu sempre fui sempre para a lógica, né? Então, assim, eu acho que talvez direito não me coubesse. E realmente eu me encontrei na contabilidade. Entrei na faculdade, fui a primeira. Maravilha. Fui a primeira, né? E aí, assim, passei com louvor. E aí realmente eu me apaixonei. Era realmente aquilo que eu nasci para fazer mesmo, assim, eu nasci para isso. Nasci para contabilidade. Eu amo contabilidade. Eu amo trabalhar todo dia com contabilidade. E assim foi a profissão que eu me identifiquei com certeza. E me identifico até hoje e quero ficar sempre nessa área. Diana, aí, desculpa, Romulo. E assim, depois da formação, tu continuou em Itapajé. Continuei aí durante a formação, eu namorei com o Berualdo, né? Aham. E aí a gente namorou aí por 5 anos. Quando eu entrei logo na faculdade, meu pai, né, que eu gastava bastante, eu gastava muito. Aí ele pegou e disse assim: você vai arranjar um emprego. Aí eu disse assim: não, mas agora que eu entrei na faculdade. Aí disse assim: não se preocupe, então que eu arranjo. E ele ligou para vários escritórios e acabou arranjando. Então, assim, logo que eu entrei na faculdade, eu arranjei um emprego. Já na área. Já na área. Então, assim, entrei na faculdade, entrei no escritório contábil, que também gostei bastante. Acho que foi isso que me encantou também, que me puxou, né? Foi a parte teórica e a parte prática, porque, por incrível que pareça, na faculdade você não aprende o que você faz no dia a dia na contabilidade. É totalmente diferente. Na faculdade, na época pelo menos, você aprendia a lidar com grandes empresas, só que na prática, você só cuidava de Simples Nacional, de locadora, de comérciozinhos Uhum. pequenos, né? Então, assim, e assim, eu comecei a prática da máquina de datilografar. Sou dessa época. Entendi. Não conte, Eduardo. Não Diana, conte. deixa eu te perguntar, porque você disse assim,
eu nasci para contabilidade, né? Eu fui uma pessoa mais racional, sempre fui mais racional. Mas teve alguma experiência no período, digamos assim, do agro que te fez despertar, não, a contabilidade talvez seja o meu caminho, ou não, a contabilidade de fato foi uma escolha por exclusão e você escolheu o curso querendo se aventurar nessa área. Era, na verdade, eu sempre fui tímida, né? Então, assim, a faculdade, talvez direito realmente eu acho que era uma ilusão, né, na época, mas assim, na época as opções lá da faculdade, né, não tinha muitas opções, tinha para ensinar e assim, eu nunca daria para ensinar, entendeu? Então, assim, foi por exclusão mesmo. Fui por, não, essa aqui não me identifica, essa aqui, mas essa aqui talvez. E assim, eu acho que foi Deus. Com certeza, acho que Deus é muito presente na minha vida. Então, assim, essa escolha, os caminhos que eu segui, eu sempre acredito firmemente que é Deus na minha vida, sempre. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma escolha que Deus me colocou no lugar certo, na hora certa. E se por um acaso, na época de Fortaleza, eu realmente não passei, tive problemas, entendeu? Acho que é isso. A vida me leva para onde eu quero, onde eu deveria chegar. Eu sempre penso dessa forma. Tá, então estamos lá em Tapajé, você trabalhando, você na faculdade, aí trabalhava de manhã, ia para a faculdade à noite. Eu trabalhava de manhã e de tarde, e aí de tardinha eu trabalhava um pouquinho mais cedo, né? Porque eu tinha que começar mais Uhum. cedo que os outros, porque eu saía às 5 horas e a expediente era até às 18 horas, né? Então, assim, eu saía mais cedo, aí eu pegava o ônibus às 5 horas da tarde, e aí chegava na faculdade, chegava meia, e aí voltava, chegava meia-noite, quando o ônibus não quebrava, né? Porque tinha isso também, viu? Quando o ônibus quebrava, já Aí era uma, 2 horas da manhã. era. Já cheguei, já várias vezes, 2 horas da manhã. E eu não morava em Tapajé, Aham, eu morava na fazenda, uhum. né? Que é 5 quilômetros de Tapajé. Então, assim, bem isolado mesmo. Contadora guerreiro, viu, Romo? Tá, aí me fala das tuas dificuldades desse período, não só dessas aí que você está relatando, mas a dificuldade na profissão em si. O que é que tu olha para trás e vê que tu encontrou mais dificuldade? A transição para tu montar o teu, essa coisa de ir na faculdade tu via uma teoria e na prática tu via outra. O que mais, Diana, assim, que tu olhando para trás, aquele teu começo de profissão te trouxe assim, que tu olha os principais obstáculos que tu pode fazer referência. Eu achava isso, exatamente, essa diferença, tá entendendo? Do que você vê na faculdade. E eu vejo muitos profissionais que até hoje argumentam isso. Eu vejo, na verdade, na íntegra, né? Porque eu vejo vários profissionais que hoje eu admito, lá na Somativa, que não entendem, né? Assim, eu posso até entender por que eles não entendem, porque o meu ramo é muito específico, né? Supermercado. Uhum, Eu trabalho com supermercado. Então, assim, a minha legislação lá é muito específica, né? uhum. Mas, assim, você vê na faculdade uma coisa, quando vai na prática é totalmente outra. Eu não sei se é assim, acho que não, o direito é mais parecido, né? Mas a contabilidade sempre tem esse viés de trabalhar com grandes empresas e na prática você não trabalha com grandes empresas. Na realidade, você trabalha com pequenas, médias, né? E dificilmente com grandes empresas. Principalmente ali no começo. Principalmente ali no começo. E às vezes, meu sonho quando eu estava na faculdade, né? E ainda eu fui começar a trabalhar no segundo semestre. Quando eu entrei no primeiro trimestre, assim, no primeiro semestre, eu disse assim: não, eu vou ser uma contadora de uma empresa só, tá entendendo? Eu tinha essa ilusão, eu vou trabalhar numa grande empresa e a gente vou mudar Contadora corporativa, digamos assim. corporativa. Eu tinha essa ilusão de que eu ia ser uma contadora de uma empresa só, de uma grande empresa. Só que, na realidade, as coisas vão mudando e os sonhos vão se tornando mais reais, né? Pé no chão. Entendo. Aí me fala um pouco do nascimento da Somativa, lá em Itapajé. Aí eu já terminando a faculdade, né? E casei com o Beroaldo. E aí já tinha o filho, o Beroaldo filho, né? A gente tinha o Beroaldo filho, nosso primeiro filho. E aí eu tive a oportunidade de. Beroaldo sempre empreendedor. Sempre. Eu, a contadora, Sempre. sempre. Beraldo, acho que nasceu empreendedor, né? E aí, ele sempre, vamos abrir. Então, assim, a ideia de abrir um escritório, essa coragem, essa determinação de abrir um escritório foi dele, né? E aí a gente, não, concordei, como sempre concordo, concordei com ele e assim, tá bom, vamos.
Aí a gente abriu um escritório, que eu me lembro perfeitamente que a gente, primeiro o computador, né, na época era bem caro, o computador quem deu foi minha mãe, que aí já tinha aqueles empréstimos de professora que parcelava sei quantos anos, né, Sim. e quem me deu foi a minha mãe, e aí a gente comprou um birô, sei quantas parcelas, na época a gente estava começando também a nossa vida, né, Uhum. então assim, foi tudo começo, foi no começo do nosso casamento, foi o começo da Somativa, na época Servicom, né, e aí com essa dificuldade, mas que valeu a pena, cada dia, cada dificuldade, com certeza eu vejo que valeu. E os clientes, os primeiros clientes, como é que surgiram? A gente foi bater na porta, né? Eu já tinha, como eu já trabalhava no outro escritório, né? Eu já tinha um conhecimento, as pessoas já me conheciam, porque na época que escritório do interior, você faz tudo um pouco, isso é a vantagem também, viu? Hoje em dia só não, eu vou contratar que eu quero uma pessoa para o setor fiscal, eu quero uma pessoa para o setor contábil. No interior Tinha que tem dominar isso. tudo um pouco, É, né? então assim, eu dominava de tudo um pouco. Inclusive eu fazia cobrança também. Eu fazia tudo, né? Tudo que o empresário, né, meu chefe pedia, eu fazia. E era primeiro tudo muito tranquilo, né? Quem subia em caminhão, então, para Pra ir cobrar é Sobral, para bater. Eu batia caminhão lá em Sobral, eu derrubava o surrão de banana junto com o motorista para. Entendeu? Então, assim, para mim, nunca tive dificuldade nenhuma para isso. Para descer do salto, nunca tive, viu? Aí, assim, a gente. Eu tinha muito essa, digamos, essa sensibilidade de conversar muito com o cliente. Então, assim, quando eu ia fazer cobrança, né, eu sempre gostava de conversar com eles, né. Eu me lembro, nossa primeira cliente, uma das primeiras clientes é a Vera. Ela tinha um comércio de tecidos lá em Tapajé. E eu gostava muito, na época que eu cobrava, sem interesse nenhum, mas porque eu gostava do empreendedorismo dela, da forma como ela trabalhava. Eu sempre me encantei com isso, essa determinação que os empresários em si eles têm, né? Então, eu gostava muito de conversar com ela. E aí, quando surgiu essa oportunidade de abrir o escritório, foi uma das primeiras que eu fui e ela já era uma grande empreendedora na época, se tornou mais ainda, e ela veio para o meu escritório, confiou na gente. E aí o Beroaldo também, super conhecido, né? Beroaldo, Dutra, né? A família dele era bem conhecida. Então, abriu as portas. Mas Porque nessa época não tinha, assim, uma ideia de nicho, de segmento, né? não, eu te aceitava tudo, tá? Desde locadora, desde. Agora sim, a gente tinha já vários mercadinhos. Mas assim, lá em Tapajé, a grande, digamos assim, o comércio gira em torno muito de tecido, né? De bordado. Então a gente tinha muitas lojas de tecido, que era um nicho muito forte lá. Aí, Diana, dando um pouco do salto para o nicho, aproveitando, né, a deixa do nicho. Quando é que tu sentiu que tu começou a se especializar no segmento do varejo alimentício? Foi na Tu abriu aqui em Fortaleza uma filial, como é que isso funcionou? quando teve realmente a virada de chave, foi realmente quando a gente veio para Fortaleza, em 2012. 12, 2012. certo. Foi realmente a virada, que realmente eu me desvinculei dos outros clientes, né? Porque eu tinha ainda muitos clientes, inclusive uma de nossas funcionárias de lá ficou com esses clientes, né? Uhum. Que é a Eliette, ela ficou com o escritório, ela ficou com os clientes também de lá. Mas em 2012, quando você abriu em Fortaleza, você já tinha vários Sim, supermercados, né? já tinha vários supermercados. Acho que o Berol também deve ter falado na época, eu vi o podcast dele, que na época do Simples Nacional a gente conseguiu vários clientes, né? Principalmente da rede Smart. E a gente rodava aqui o interior todo. Uhum. Né? E aí por isso que a gente veio para cá. Primeiro por causa dos filhos, né? Que cresceram, e aí a necessidade de estudar, de ter uma escola que tivesse um bom nível. E também dessa necessidade de profissionais, né? A gente estava com um bom nicho de empresas, e empresas que tinham um faturamento relevante, e assim, eu fiz auditoria, fiz pós-graduação em auditoria aqui
porque eu sempre fui muito sedenta de conhecimento. Eu morava no interior, era uma contadora de interior, mas eu tenho um senso muito de responsabilidade, Eduardo. Então, assim, eu tenho muita preocupação com o que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho clientes que estão crescendo, minha responsabilidade aumenta. E aí, consequentemente, eu tenho a preocupação de me profissionalizar. Então, nessa época, né, comecei a receber mais clientes com faturamentos altos, relevantes. Eu fiz uma pós-graduação em auditoria pela UFC, né? Então, assim, fiz vários cursos, entre diversos cursos que eu fiz. E entre os cursos, foi na Fortes que eu conheci o Francélio Cavalcante, que é um amigo, professor que eu levo até hoje, né? A gente está sempre juntos, que é responsável pela I4, auditoria. E aí eu levava ele para Itapajé também, e para dar treinamento para os meus funcionários, né, com essa necessidade, porque assim, os funcionários de lá, infelizmente, não eram profissionais da contabilidade. Não eram todos profissionais da contabilidade. Então, assim, eu não tinha como, porque a faculdade na época era muito pouca, né? As oportunidades eram muito poucas. Então, a maioria dos meus funcionários de lá eram pessoas que se dedicavam à profissão. Ensinava do zero e aí se dedicavam e aí ia se profissionalizando. Mas não tinha faculdade, entendeu? Na época da Somativa em Itapajé, havia quantos funcionários? Na época devia ter uma faixa de 20, 25 funcionários, no máximo. Hoje são quantos aqui em Fortaleza? Hoje fica em torno de 100 funcionários. Diana, quando chegou em 2012, obviamente você já tinha adquirido lá a especialidade diante do nicho supermercado, diante do varejo alimentício. E, obviamente, aqui em Fortaleza você avançou mais ainda nesse nicho, você cresceu mais ainda. Quais foram as dificuldades que você mais encontrou para esse crescimento? Ou quais são essas dificuldades? Fala um pouco assim da questão de liderar. Como é gerir pessoas, Jean, para o teu negócio de contabilidade? Fala um pouco disso, por favor. Na verdade, foram duas perguntas, né? Qual a maior dificuldade? Eu acho assim, a minha maior dificuldade é ser reconhecida pelo empresário, porque a gente está falando de um nicho muito masculino, né? Uhum. Então, assim, tive muitas dificuldades de reconhecimento, porque assim, era sempre eu e Berualdo. Aí o Berualdo, quem era? Era o empresário, né? E eu, a que vinha trazer os impostos, né? Eles sempre viam isso. Inclusive, eu até falei no podcast do Lidera que teve várias situações super constrangedoras para a gente, para mim, principalmente, né? A gente foi no cliente, a gente ia sempre foi a primeira vez, no caso, com o cliente, aí o cliente entrou, eu e Berualdo entramos na sala dele e tudo mais. Aí você que é o famoso Berualdo, apertou a mão dele e tudo mais, e eu do lado, né? Assim, sou, né? Aí, e aqui é minha esposa, Diana, contadora, né? Aí o cliente, sim, você quer o quê? Ele não me enxergou, Te ignorou. ignorou totalmente, entendeu? Me ignorou totalmente, como o que que você quer? Você quer uma água? Você quer um refrigerante? Você quer um Red Bull? O Berualdo, né? Como se não existisse. E aí você atribui isso a essa coisa da dificuldade da mulher enfrentar o mundo na perspectiva profissional de ser reconhecido tanto Tive quanto o homem. várias. Essa eu acho que foi a mais gritante, mas existe várias outras, né? E assim, Berualdo sempre me ajudando, tá entendendo? A ser reconhecida, porque ele sabia que toda essa história de somativa, o empreendedorismo sim é dele, sem ele a somativa não seria o que é hoje, mas a parte técnica sempre foi minha, Uhum. entendeu? A parte técnica sempre foi minha. Então, assim, ele sempre me valorizava por isso. Uhum. E aí, assim, é difícil às vezes para o empresário do interior, principalmente, né? Às vezes aqui também, viu? Uhum. Não fica longe, não. Acho que é da pessoa Mas mesmo. isso melhorou, Diana? Ou tu hoje ainda sente um Melhorou? pouco essa dificuldade? Não, Melhorou. não. Eu acredito que tenha Como melhorado sim. sociedade, tu enxerga que essa coisa da mulher, a mulher vem de fato galgando mais espaço e sendo mais respeitada. Sim, sim. Eu vejo isso comigo, vejo isso com outras profissionais também. Vejo isso com as minhas clientes.
entendeu? E sobre a gestão das pessoas? Falou da tua dificuldade, uma dificuldade muito particular relacionada ao teu gênero, né? Ao meu Isso é gênero. muito interessante de ouvir, Diana, e saber o quanto a gente evoluiu e o quanto a gente ainda precisa evoluir, na minha opinião. Tá? Mas, enfim, voltando, somativo, gerir pessoas, isso também é uma dificuldade. Como é que tu lida com isso? Como é que tu faz isso? Gerir pessoas, eu acho que é o mais complicado. Assim, no começo, quando eu vim, né, com aquela mentalidade de interior, né, meio de fazer as coisas por intuição, e gerir, de certa forma, por intuição, porque acho que a gente tinha que passar um curso, né, tinha que fazer um curso para lidar com as pessoas, e só que isso não existia na minha época, né, a gente foi lidando e eu vejo atrás que eu era muito mais chefe do que líder, né, eu mandava, eu tinha aquela preocupação, a minha preocupação sempre foi de fazer tudo correto, sabe, Eduardo? A minha preocupação sempre foi de que as coisas funcionassem. Eu sempre me preocupei, na verdade, é isso. Eu sempre me preocupei muito com o técnico. Eu não me preocupava com as pessoas. E aí, de certa forma, dá uma aversão, né? Porque eu só me preocupava com isso, eu só me preocupava com a pessoa. Você tem que ser um bom técnico, você tem que dar um bom resultado. E aí, com essa vinda para cá, para Fortaleza, eu fui tentando me adaptar, entendeu? Com as contratações de profissionais jovens, né? Porque a maioria dos meus profissionais são jovens, fica assim na faixa de 20, 30 anos, a maioria dos meus funcionários. Então é outra mentalidade, né? Principalmente eu vejo isso claro depois da pandemia. O meu profissional, ele não quer só salário. O meu profissional, ele quer satisfação, ele quer reconhecimento, ele quer ver que aquilo dali realmente está dando prazer para ele, entendeu? Então, assim, eu digo que é fácil gerir, assim, liderar na somativa, aí já ia dizer Servicom, na somativa, porque eu tenho coordenadores que me ajudam bastante nessa liderança do dia a dia, né? Eu tenho coordenadores, tenho mulheres, né, no setor contábil, 2 mulheres, a Juliane e a Andressa, tenho a Josi no setor pessoal, tenho o Alisson e a Thaísa no setor fiscal. Então, são pessoas que me ajudam muito. Sem uma boa equipe, sem uma equipe competente, você não cresce. A verdade é essa. Você tem que ter pessoas competentes do seu lado para você crescer. E assim, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam bastante. Tem um personagem de 10 anos, 12 anos. Isso é reconhecimento, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Diana, eu quero agora também entender um pouco mais. Você fala, Eduardo, eu sou muito técnica, e agora você, além de técnica, você é líder, tá? E eu sou testemunha disso. A gente tenta, né? Lido com A você gente também tenta. profissionalmente, né? E sei o quanto você evoluiu nesse aspecto, né, de liderança. Mas assim, eu queria entender o que a Somativa faz em termos técnicos. Você falou, obviamente, que ela faz ali a contabilidade, digamos ali, padrão das empresas, especificamente do nicho do varejo alimentício, mas também faz auditoria. Como é que tu vê a importância e o que exatamente a Somativa faz no que diz respeito à contabilidade e à auditoria desse segmento, Diana? Fala um pouco para a gente dessa parte técnica. A gente, vamos dizer, digamos assim, a somativa, ela trabalha muito, eu acho que ela poderia trabalhar, assim, bem mais, se não fosse tantas obrigações, né, acessórias que hoje o Brasil tem, né? Mas, assim, hoje a gente trabalha muito forte nessa parte de ensinar. Na verdade é isso, né? Quando um cliente vem para a gente sempre tenta repassar o máximo de informação para o cliente. A gente tenta passar digamos, a parte trabalhista, né, de uma forma mais responsável. A gente tenta repassar toda a legislação tributária de uma forma voltada para o segmento. A gente tenta explicar o que é uma DRE, porque assim, na verdade, não adianta você só simplesmente dar o resultado para o cliente, você tem que explicar o que é esse resultado. Porque na maioria das vezes aqui o empresário ele não entende o que é uma DRE, como é que chega no resultado. E a gente sempre tem esse nicho de repassar as informações da forma como meu cliente vai entender.
tá certo? Assim, a gente tenta sempre chegar para que ele entenda o que aquele tributo está ocasionando, de onde é que ele vem, como é que ele pode, de certa forma, fazer uma elisão fiscal mais responsável. Então, assim, a gente tenta fazer com o máximo que o cliente aprenda o que é essa legislação, para que a gente possa chegar a um senso comum. Eu não gosto de trabalhar com um cliente que simplesmente eu pegue e entregue o imposto. Entendeu? Para mim, o meu cliente ele tem que entender como é que está vindo esse imposto. Como é que eu estou entregando, por que eu estou entregando isso. Entendeu? Para mim, isso é importante, essa troca de informação. E eu aprendo constantemente com eles também. E ter esse nicho de contabilidade voltada para o supermercado, a gente consegue ter uma abrangência maior. Por exemplo, a gente, do setor fiscal, a gente tem como detectar por que não veio a perda. Né? Não deveria ter a perda aqui, está faltando, você não está emitindo a perda. Onde é que está a devolução? Por que você, cadê a notinha de devolução dos caixas? Não teve devolução de venda. Certas indagações que jamais outra contabilidade que não tivesse esse nicho voltado, entendeu? Que não tivesse essa expertise, talvez não indagasse. Né? E assim, a gente tem esse conhecimento e a gente sempre tenta trocar essas informações junto com o empresário. E por falar em empresário, hoje você lida muito mais diretamente com os empresários do que antigamente. Antigamente eles tinham medo, né, de mim. São quantos supermercados hoje com a Somativa? Na verdade, eu acredito que sejam uns 260 supermercados, mais 40 outras empresas. Então, de 300, a gente tem em torno de 300 e poucas empresas. E aí, Diana, assim, esse lidar com o empresário, qual é a tua visão hoje, né, do empresariado com o qual tu lida? Ele é um grupo de pessoas otimistas. Me fala um pouco da tua experiência com os empresários. Sim, eu acho que eles são sim. Eu acho que o empresário em si tem que ser otimista, né, Eduardo? Porque as dificuldades são inúmeras, então, assim, são cada vez, eu admiro demais, eles são empreendedores, né, eles desafiam mesmo, são trabalhadores, e hoje estão muito voltados para, digamos assim, a prática de aprender, né, eles têm essa vontade de aprender. Antigamente eles ficavam acomodados muito com se está faturando, se está indo bem, hoje não. Hoje eu vejo que eles estudam, que eles contratam muito profissionais, tanto da área jurídica, como assessorias voltadas, seja da I4, no Francelho, seja a parte tributária também. Eu vejo que eles estão mais cercados de profissionais para dar essa alavancagem, né, nas empresas deles. Falar em jurídico, o jurídico é um grande irmão da contabilidade, não é, não adianta. Às vezes. No dia a dia, hein? É sim. É, mulher, pelo amor de Deus. Diana, a gente fala muito de evolução, né, das empresas. Você falou aí de gestão de pessoas, que é algo difícil e que é algo que você não consegue crescer sem que você tenha uma boa equipe. Como é que tu lida nessa parte da evolução da Somativa na perspectiva tecnológica, na perspectiva de tentar enxergar a contabilidade do futuro, tentar enxergar as necessidades dos clientes hoje diante de tantas obrigações, principalmente acessórias, como você bem citou aí, seja legislação estadual, seja federal. Como é que tu lida com isso? A Somativa pensa de que forma, trabalha a equipe de que forma? Me fala um pouco disso. Na verdade, eu estou voltada para isso, né? Na verdade, eu comando nessa parte ainda, essa parte de inovação junto com os coordenadores, né? A gente, por exemplo, teve a reforma, né? Já está Que ainda vai incorporada, ser né, a regulamentada, Constituição. né? Vai ser regulamentada, ou talvez não, porque vai ter as eleições, já estão dizendo que vai ser depois, né? Que talvez não, deveria sair esse ano, né? Mas já ouvi comentários de que com as eleições talvez demore mais, né? Mas enfim, já está incorporada, né, a Constituição. Então, a gente está muito voltado nisso hoje, né? A Somativa já está a gente já está se reunindo com os coordenadores, já estamos montando um plano de ação para que, quando sair a regulamentação, a gente possa já trazer algo pronto para os empresários, né?
E assim, a gente sempre está nessa alavancagem de sempre dar o suporte necessário para que meu cliente cresça, né? Sempre um passo à frente. E assim, a gente também está muito voltado para a área tecnológica. Então, a gente está com vários sistemas que a gente está fazendo essa parceria para que a gente também dê vazão, né, a essa demanda, porque quantos itens, né, o cliente tem? Então, assim, será se estão todos O varejo, né? o varejo alimentício, né? Então, assim, quantos itens os clientes têm, se isso está bem calculado, se como é que está o custo. A gente queria, na verdade, o nosso objetivo é cada vez mais poder trazer segurança ao nosso cliente. A gente dá assessoria, a gente repassa a legislação, mas muitas vezes a gente não consegue acompanhar de forma imediata, né? Porque contabilidade sempre apura um mês depois, né? Hoje eu estou apurando o mês passado, né? Que não deveria ocorrer. A gente sempre está tentando chegar para que a gente apure imediatamente o mês que ele está trabalhando. E aí a gente está voltado para isso, para que fique mais alinhado, não se perca tanto esse ritmo, tá entendendo? Isso quer dizer que se eu vou apurar o mês passado, então, assim, a gente está trabalhando para que isso melhore esse tempo aí. Legal. Diana, eu sei que você pratica a corrida como esporte, não é verdade? Eu amo. É minha terapia. E assim, como é inspirar as mulheres que te acompanham hoje, sejam as coordenadoras ou sejam as não coordenadoras no teu time, né? Como a Diana é enquanto profissional, como a Diana é enquanto esportista, isso reflete, tu faz alguma motivação à tua equipe voltada para o esporte? Fala um pouco aí pra gente disso, Diana. Na verdade, poucas, tem poucas, né, da minha equipe da Somativa que correm, né? Mas todas, eu acho que a maioria já pratica esporte, que é o que é mais importante, né? Seja corrida, seja uma bike, seja a própria academia do dia a dia, né? Então, assim, isso motiva. A gente tem um projeto, né, na Somativa todo ano, Medida Certa, que de certa forma é um pontapé, né, inicial para que saia da cadeira, não saia do sofá, né? Lá na Stark, onde a gente corre, né, tem aquele trio de sofá aos 5 quilômetros, né? Tem aquele grupo, né? O pessoal que começa a correr. Então, assim, eu acho que é isso, no medida certa, que a gente tem esse projeto, sempre no final do ano, que finaliza com a corrida, de que uma alimentação saudável, a prática de esportes, né? A gente sempre incentiva isso. Na verdade, Berualdo também, é ele que idealizou, que ele é um apaixonado, né? Eu fui porque Berualdo, Mas aí tu se apaixonou também, né? ah, Aí eu tu me se apaixonou. apaixonei também. Tô Pra quem não correndo. sabe, viu, Romulo, a Diana corre só maratona. Só. Não é, só apenas. Eu Só gosto do maratona. desafio, eu gosto de Apenas desafio. maratona. Acho que dá a disciplina necessária. Ajuda no trabalho. Tá, mas tu vê esse reflexo nesse projeto que tu faz lá na tua empresa, tu vê reflexo no trabalho, Sim, tu vê as pessoas, tem algumas que dão um pontapé, vê a continuidade, com certeza. Tenho várias pessoas que emagreceram, que se preocuparam com a saúde, né? Não só porque não é só emagrecer, é se tornar uma pessoa saudável, né? Eu já vejo muitas magras que não são saudáveis, né? E tem impacto direto no trabalho, né? Na saúde mental, né? Sim, No bem-estar. você, depois da corrida, tudo fica pelo Mais menos leve. tudo fica mais leve, com certeza. Diana, voltando, digamos assim, para o mundo dos negócios, como é que tu enxerga, né, ali, no teu corpo a corpo com o cliente? Ficou claro para a gente aqui que tu lida diretamente com teus clientes, que tu se preocupa com o dia a dia deles, se preocupa, obviamente, com dentro do teu segmento que tu atua, né, da contabilidade, tu se preocupa em estar próximo, enfim. Como é que tu enxerga a economia do país? Dentro desse teu mundo aí, tu enxerga a economia do país hoje, ou aqui do nosso estado especificamente, uma economia aquecida, desaquecida, morna? Me fala o teu sentimento da economia, Diana. Eu vejo ela aquecida, voltando. Esse ano eu vejo ela mais pé no chão, tá entendendo? Mais aquecida. Vejo meus clientes crescendo,
né, crescendo com mais, digamos assim, pouco mais temerosos, mas crescendo. Todos os meus clientes, eles têm procurado cidades para crescerem, e eles mesmos estão reformando muitas lojas, então eu vejo o mercado aquecido, sim. Tu vê busca deles investirem nos Sim, seus próprios negócios ou até em outros negócios. Tu vê isso? No teu dia a dia vejo, tu vê isso? vejo isso, vejo isso em números, entendeu? Vejo isso em números, eles buscando novos negócios, eu vejo eles buscando novos mercados, entendeu? E às vezes ampliando muitas lojas. O mercado, ele está aquecido, sim. Legal. Não sei até onde vai dar, viu, Eduardo? Porque são várias lojas. Há muito. Aí, Muito. aí, aí já está partindo para a questão da concorrência em si, né? Porque está aquecido, no caso especificamente do varejo alimentício, e aí tem muito. Isso é sinal de que a economia, obviamente, está funcionando, mas também tem o lado da concorrência que você chama a atenção, né? É, na verdade, eles estão abrindo lojas, mas eu vejo também que o lucro não, assim, o lucro já foi melhor, Entendo. entendeu? O lucro já foi melhor. A concorrência, ela dá uma certa, digamos assim, enxugada, né? Então, assim, você precisa trabalhar 2 vezes mais devido à concorrência. Estão abrindo lojas, estão, mas não com o mesmo lucro que antigamente, né? Digamos há 5 anos atrás eles abriam, entendeu? Diana, e a somativa em si, hoje, como é que é? Você já falou que ela está estudando e está já tentando se preparar para a melhor maneira possível de quando a reforma, ao longo do tempo, for acontecendo a sua regulamentação. Mas como é que tu enxerga a reforma? Por exemplo, um dos pilares, né, propagados para quem defende a reforma tributária, que foi aprovada, né, no ano passado, é a questão da, da simplificação. Você enxerga que isso vai acontecer? Enxergo, enxergo, sim. Eu não sei se vai ficar, porque assim, os dois pilares, né, da reforma tributária era derrubar a onerosidade e a complexidade, né? A complexidade eu acredito que sim, só que o que muitos reclamam é porque são 10 anos, né? Entendeu? 10 anos, então assim, por que que não avança isso? Porque 10 anos, né, vai complicar muito, né? Esse período de transição vai ser dolorido para todos, né? Digamos, mais no meu caso ali tributário, né? E meu cliente também essa adaptação. Mas é 10 anos, né, Eduardo? Então, assim, são várias mudanças, mas assim, eu creio, porque assim, tributação é cruel. Produção monofásica, alíquota zero, é, substituição tributária, isso complica demais. E aí dá muito, quando complica, você vê que dá muito chance para o erro, que as penalidades hoje são absurdas, né? Então, assim, e a maioria das penalidades é por desconhecimento. Essa nova legislação do Estado também, que foi recente, Diana, no final do ano passado, aprovada. Só penalidade, né, Dó? Só Fala penalidade. para a gente assim, porque Eu, é importante, Diana, a gente, né, explanar as nossas opiniões enquanto técnicos, né, uhum. para que também a administração, digamos assim, pública, veja a dificuldade da iniciativa privada no que diz respeito ao cumprimento de tudo isso, né. Tem umas coisas que são Eu vejo assim, no caso da legislação estadual. estadual, né, que saiu ano passado, muita coisa boa, sim, tá entendendo? Tem muitas empresas que são relapsas, tem muitas empresas que realmente, quanto umas se esforçam tanto para fazerem tudo correto, né? Tem tantas empresas que não estão nem aí, tá entendendo? Tanto faz como tanto fez. E eu acho importante, sim, ter penalidade para aquelas pessoas, para aquelas empresas que não fazem o correto. Poxa, se eu estou fazendo o correto, se eu estou pagando direitinho, qual, tá entendendo? Tô, Aí assim, mas por outro lado, aí assim, existem situações por que outro lado, gente, eu não vejo porque, por exemplo, meu empresário vai ser autuado porque não vai manifestar as notas. Eu exatamente. vejo assim, porque sempre quando eu vou com reunião com as empresas, né, eu vejo, olha, tem que ter cuidado com as manifestações, tem que olhar o DTE, aí assim, tem cuidado porque é 5 FIIs por documento, isso aqui não é preocupação do contador, isso aqui é preocupação sua, tem que olhar todo dia o DTE.
Aí, assim, a gente se preocupar, o empresário, a pessoa, a gente numa reunião, se preocupando com a DTE, com a manifestação de uma nota, tá entendendo? Que é importante para ele, sim, mas, assim, não deveria ter penalidade para isso, tá entendendo? Eu não vejo sentido nisso. Aí, assim, assim, a partir de agora, né, com essa legislação, não precisa mais ter a fiscalização, chegar e ter a fiscalização. Ele pode ser autuado via online, né? A cartinha chegando e, de repente, ó, sua autuação é essa. Então, assim, quem antigamente estava esperando o fiscal chegar, isso já não existe mais com essa legislação, né? Que saiu ano passado. Então, assim, é uma adaptação muito grande para o cliente. Porque eu já recebo, quando eu recebo uma empresa, eu vejo assim que muito é desconhecimento. O empresário ele não está ciente. Não é por falta, não quero fazer, não vou fazer. Não, às vezes é falta de conhecimento mesmo. É por isso que a gente sempre, a Somativa, ela tem sempre o intuito disso, de fazer treinamento, de fazer, dar cursos, né? Sempre voltado para esse segmento, que não é um segmento, por exemplo, eu lido com grandes empresários, mas a maioria dos meus empresários são médios pequenos, né? E eu vejo essa carência, tá entendendo? Essa falta de conhecimento, que às vezes a Somativa não dá vazão. Entendo. Entendeu? Eu não consigo estar na pequena empresa todo dia. Aí, assim, eu venho, ó, cuidado com o teu DTE, tem uma reunião com ele, mas eu vou ter reunião com ele quando de novo? Eu não consigo ter uma reunião sempre. Eu viajo para o interior, minhas viagens do interior, geralmente eu faço 2 vezes no ano, Uhum. entendeu? Eu não consigo estar sempre lá. Não, mas vamos fazer reunião online. Reunião online depende também do perfil do cliente. Às vezes tem perfil de clientes que dá resultado a reunião online. Eu não sei se acontece com você, mas assim, outros clientes Verdade. não têm um perfil de reunião Acontece. online, entendeu? E eu trabalho com todos, eu tenho que dar assistência para todos, entendeu? Então, assim, a gente se depara muito com isso. Poxa, a legislação ainda poderia ser mais acessível, não só com os grandes, né? Parece que ela vem para os grandes e os pequenos que se adaptem, né? Mas ela deveria vir para todos. Diana, 2012 veio para Fortaleza, né? A Isso. Somativa. Hoje estamos no ano de 2024. Aí olhando para trás, o que é que tu diria para a Diana lá de trás? Ser menos técnica e mais humana, né? Eu acho que faltou isso. Eu acho que se eu tivesse sido menos técnica e mais humana, eu teria mais resultado. Mas, Ou mais humana, ah, ao ponto de também ter uma técnica elevada, né? sim. Enfim, tão humana quanto técnica. Então, Pronto, pronto, é. melhor, Tão né? Não? humana, exatamente, tão humana quanto Porque técnica. menos técnica os seus clientes Não, por não iam favor. aprovar, não. Sim. Vamos lá. Diana, agora eu quero entrar um pouco assim mais num bate-bola, em coisas mais, digamos assim, pessoais da Diana, né, como, como ser humano, né? Você já falou do Beroaldo filho, mas você falou que tinha outro filho. Eu quero que tu fale quantos filhos tu tem, quais são os seus nomes, Uhum. suas idades hoje. Não necessariamente você precisa dizer a idade, né? Porque às vezes tem uma filha aí e não quer que diga a idade, mas enfim. Não, O que que faz, né? Você já falou do Beroaldo, que é seu marido. Eu queria conhecer um pouco a família da Diana. casado com o Beroaldo, a gente fez 25 anos de casados. E aí a gente tem aí, eu acho, de relacionamento com o Beroaldo 30 anos já. E tenho 2 filhos, tenho o Beraldo filho, tá com 25 anos, que não quis contabilidade, não quis ser empresário, quis a área de finanças, né? Hoje está numa empresa super feliz e realizado, e quer cada vez mais. Eu sempre digo para ele, quando ele ia para a Somativa, ixi, era um molejo, não sei se eu vou. Hoje ele acorda, bota o pezinho e tá entendendo? É fazer o que faz feliz, é trabalhar no que faz feliz, né? Se encontrou, né? Ele se encontrou. E assim, sempre foi a minha preocupação, assim, eu sempre fiquei angustiada, sempre com isso. Porque ele demorou a se encontrar.
mas se encontrou, que eu acho que é mais importante. Tá na área de Mercado finanças, financeiro, mercado mercado financeiro. financeiro, Beraldo Filho. Deve estar cuidando do dinheiro dela, Romulo, do Beroaldo, juntos. Investimento. Aí juntos os dois já dá quase um fundo de Ainda, investimento. inclusive, ele estava me cobrando, mãe, quando é que você vai na empresa? Quando é que você vai na empresa? Sim, vou, calma. Sim, e a filha? É a Niná. A Niná tá fazendo medicina, já está no segundo semestre, 19 anos, e super feliz, né? A Niná é a dengosa, né? A caçulazinha da casa, a menina, né? E aí foi, assim, ela sempre foi a mais, é a menina mais mimada, mais dengosa, né? Além de ser a caçula, ainda é uma menina, né? E É, o pai adula, a mãe também. ela foi muito doente na época de infantil, né? Na época de que era criança, então, assim, Beraldo sempre teve, assim, tipo, sempre tratou ela assim como se fosse numa bolha, né? Sempre a Atenção gente deu uma especial, né? atenção sempre especial. Legal. Aí não precisa nem dizer, não precisa nem perguntar, né? O que é a família pra ti, né, Diana? Porque já tá estampado no teu rosto o que significa, né? Os Não, filhos. família é a base, né? É a base de toda a minha vida. E aí faltou a loura, né? Porque assim, Tem a tenho, loura. tem a loura. Vai, Ave Maria. explica Ave pro Maria, se eu pessoal não, quem é a loura. a loura é a pessoa, é a mãe, é uma filha, é uma irmã. Na verdade, a loura cuidou dos meus filhos, né? Uhum. O Beraldo Filho, quando era pequeno, chamava de mãe. E eu tinha orgulho disso, porque é sinal de que cuidava bem, entendeu? Então, assim, eu tinha muito orgulho disso. A Loura, quando eu casei com o Beraldo, digamos assim, eu casei com ela também. Ela veio junto do pacote, né? Trabalhava com o Beraldo na casa dele, e aí, quando eu tive o filho, ela começou a cuidar, né? Disse que queria cuidar. Ela sempre foi muito de cuidar, a Loura, Diz o nome da loura. Ana Carla. Ana Carla, um abraço pra você, viu, Ana Carla? Loura eu conheço. Pronto, ela que é da família, né? Ela é sim da família, porque já está mais de 25, 26 anos comigo, né? E aí cuida até hoje da gente, né? Cuida até hoje da gente. Então, assim, falar de família e não falar da Ana Carla não teria sentido, entendeu, Eduardo? Legal. Eu sei disso. Rômulo, bate bola com a Diana. Diana, teria algo que você teria feito diferente? Olhando lá pra trás, alguma coisa assim. Não que você se arrependa, mas se você pudesse voltar no tempo, se você tivesse, faria diferente? Não, Não. não. Um livro que você indicaria? Comece pelo porquê, de Simon Sinek. Eu acho que fala muito sobre liderança, gestão. É um livro que eu gostei bastante. Eu, inclusive, eu já reli 2 vezes. Muito. Legal. Ninguém te ama como eu. Não quero que eu cante, não, mas assim, não, é uma música religiosa, né? Mas assim, eu tenho como uma oração. Sempre quando eu tô triste ou quando eu tô muito feliz também, é uma música que eu gosto de ouvir. Legal. Legal, viu? As dicas da Diana aí foram legais. Diana, se tu tivesse um poder para resolver um determinado problema do mundo, qual o problema que tu escolheria para acabar? Acho que é a guerra. Acho que é o que mais deixa a gente, seja a guerra de fora, né, que está acontecendo, como as guerras internas aqui, a violência é aterrorizante. Diana, um extremo da tua vida, seja a tua vida pessoal, profissional, um dia que tu se recorda assim que foi um dia assim muito difícil ou um dia muito feliz. Diz aí dois extremos da tua vida. Repito, seja no âmbito profissional, seja na tua vida pessoal, assim que tu olha e eita, esse dia aqui foi extremo. Um dia extremo, muito triste, foi o dia que minha mãe morreu, né? Foi assim, devastador. A verdade é essa. Foi horrível. Foi em 2021, faz pouco tempo, né? Uhum. Mas, ou sensação absurda, né? Que até hoje dói, né? Quando a gente fala assim, quando eu relembro, dói muito, muito, muito. E um outro extremo Muito feliz. Eu acho que o nascimento dos meus filhos, eu acho que foi um momento
extremamente feliz. E na profissão? Fala um dia assim, cara, esse dia foi, seja de uma virada, seja de algo positivo, seja de que tu superou um obstáculo. Foi no dia que eu me despedi do escritório de Itapajé. Também Foi, foi um extremo. foi um extremo. Foi um extremo, porque eu jamais me vi me separando, me desligando da equipe, né, do, da sala, dos móveis. Eu senti falta de tudo. Para mim foi um vão, tá entendendo? Que ficou. Porque você deixar aquela vida que você já estava habituado, para mim, eu sou muito. Eu gosto muito da rotina, eu gosto muito do dia a dia, tá entendendo? Então, aquela sala, aquelas pessoas, aqueles meus. A gente virava noite, às vezes, trabalhando, é uma equipe que estava sempre junto comigo, tá entendendo? A gente era muito forte junto. E aí eu tive que me desligar de praticamente todos, poucos vieram comigo, conseguiam vir comigo, né? Então, assim, foi muito forte mesmo. Foi um momento, assim, em termos de profissional, muito difícil para mim. Legal. Diana, uma pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito e a gente não o fez. Algo que você tenha querido falar e não teve a oportunidade. Não, Renata, acho que você sintetizou bem o que. Acho que fez tudo, né? Revirou aí minha vida pelo avesso aí. Não tem nenhuma pergunta que ficou faltando, pelo menos para mim, não. Uma frase, um conselho, algo que tu queira dizer aqui como final, né, do nosso bate-papo. Deixa também aqui, por favor, as tuas redes sociais, onde é que a gente te encontra, ou as redes sociais da Somativa. Fala pra galera aí, né? Eu acho que o que rege a vida o que me rege, basicamente, o que me leva para frente é a disciplina. Eu acho que se a gente tiver disciplina em todos os segmentos, seja na vida profissional, na vida pessoal, eu acho que vai te levar mais longe. E as redes sociais, @somativa, né? Quem quiser encontrar a gente lá, pode ficar à vontade, por favor, acesse. Aí, Romulo, nos bastidores tu viu, né? Antes da gravação, ela dizendo que não ia falar, que não ia conseguir Eu sou falar, que super ia falar tímida, pouco. A mulher Fala bem super até tímida. demais, né? é, Oxe, Ron, desenrolou. vai, Eu ó, acho que já é reflexo, generoso. porque ela teve, aliás, a gente não falou disso. Só aproveitando aqui o finalzinho, ela participou recentemente, do Lidera Mulher, que é um evento, né, patrocinado e criado, né, pela Associação Cearense de Supermercados. Isso. Então, eu acho que ela se inspirou lá, viu, Me Romulo? ajudou, viu? E Me ajudou, senão eu tava desmaiando aqui, viu? tá bem desenvolta, viu? A mulher tá desenrolada. Diana, sem brincadeira, muito obrigado por tudo. Para mim é um prazer te receber aqui, porque te conheço, como disse no início, pessoalmente, né, profissionalmente, e para mim, enfim, é uma honra, né, te receber e tu ter aceitado aí o nosso convite para conversar, mulher, para bater esse papo. Olha que quase que eu não dormia, viu, ontem. Super tímida, Eduardo, super tímida. Então, assim, para mim foi um desafio. Eu gostei Obrigado, bastante. Diana. Foi um prazer Obrigado. imenso. Eu acho, Eduardo, que a gente vai ter que fazer um segundo episódio dessa vez com a Diana e o Berualdo, né? Para contar um pouco aqui da Somativa em específico, até porque a gente tá falando aqui de muitos anos de história que a gente encurtou, né? Nessa conversa. Não, se for Ela falou de a Diana e o Berualdo, com certeza eu vou ficar caladinha e o Berualdo vai falar tudo. A Diana hoje não vai ficar tão caladinha, não. Vai estar bem desenvolta, como eu disse, e vai falar tão bem quanto O ele. Berualdo não deixa ninguém falar. Porque é o lado É comercial. o lado comercial. O lado comercial faz parte. Obrigado, viu, mulher? Obrigada. Um abraço. Obrigado. Obrigada.